Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje vamos falar sobre telecomunicações em contextos de guerra. Acima de tudo, vamos falar sobre Starlink e Ucrânia, um tópico que está quente neste momento e acima de tudo porque eu gosto muito de analisar os tópicos quando eles estão do lado certo da história. Meus caros amigos, antes de começarmos esta análise, vou-vos pedir aquelas coisas que vos peço sempre. Em primeiro lugar, like no vídeo, subscreve o canal, carregarem no botãozinho de aderir e por apenas 99 cêntimos por mês podes aceder aos vídeos de uma forma prioritária sem teres que ficar à espera do dia em que os vídeos vão a público para poderes aceder a toda a carteira de vídeos que está para sair, está pronta para sair, está só à espera do dia do lançamento. A última coisa é passares no primeiro comentário afixado do vídeo, onde vais ter o link para o meu site, viciadocomenta.pt, que normalmente, para além do vídeo, tem também um artigo escrito por mim, associado, no sentido de acrescentar mais algumas coisas do meu ponto de vista, não tanto de dar as mesmas informações que eu digo no vídeo, mas acrescentar mais algumas. O que é que se passa, meus amigos? Bom, temos aqui um artigo do Peopleware que dá conta, de dia 30 de janeiro, da denúncia por parte da Ucrânia do uso da Starlink pela Rússia para ataques contra civis. Como vocês sabem, a guerra neste momento, em 2026, é cada vez mais digital e é cada vez mais difícil de controlar, uma vez que as telecom, ou neste caso a internet, as questões digitais estão cada vez mais na ordem do dia e isso leva, neste caso, ao crescimento para novas áreas da guerra. Portanto, aquela coisa dos canhões e dos tanques e das lagartas de andarem por aí, dos tiros e da pólvora foi um bocado substituída pela estratégia digital, pela capacidade ou a falta dela de ter redes de comunicações, a questão do GPS, a questão dos bloqueios digitais. Vemos, por exemplo, a questão dos controles de drone que são feitos por quilómetros de fibra ligados a eles para não haver capacidade de interferir eletronicamente sobre as rotas de voo. E a Starlink tem uma posição cada vez mais importante nesta guerra. Starlink essa que pertence ao Sr. Elon Musk, que neste caso detém a SpaceX e que cada vez mais, como vimos aqui nos tópicos do Irão, tem uma importância gigantesca sob o ponto de vista da estratégia militar dos países que lutam pela sua, aos países ou os povos que lutam pelas suas independências. Vamos começar. Conforme denunciado por analistas e responsáveis ucranianos, a Rússia tem instalado os sistemas de satélite Starlink nos seus drones para atacar a Ucrânia de uma forma mais profunda. À luz das sanções impostas pelos Estados Unidos, o país liderado por Vladimir Putin, o serviço fornecido pela norte-americana SpaceX não poderia sequer ser disponibilizado na Rússia. Segundo o senhor, que tem um nome muito complexo, especialista em tecnologia militar e conselheiro do Ministério da Defesa da Ucrânia, o país recolheu provas de centenas de ataques realizados por drones russos equipados com terminais Starlink. Estes alegados ataques não estão a visar alvos militares, mas antes cidades pacíficas na retaguarda e na linha da frente, incluindo edifícios residenciais, no que o especialista descreve como uma operação de terrorismo que utiliza tecnologias modernas de comunicação civil. Afinal, segundo a CNN, a integração da Starlink permite que a Rússia contorne as defesas eletrónicas da Ucrânia que neutralizam drones através do bloqueio de sinais de GPS e rádio. Estão a ver a importância da situação. O que é que a Starlink permite? Anteriormente, a Rússia controlava os bloqueadores da Ucrânia usando drones controlados por cabos de fibra óptica. Como eu vos disse, se vocês forem ver imagens, procurem no Google, vocês vão ver campos completamente minados de cabos de fibra óptica perdidos. Coisas tipo teias de aranha gigantescas, porque os cabos são a única garante da comunicação entre o controlador e o equipamento, que vai permitir que não seja possível interferir enquanto ele estiver a receber ligação por cabo, digamos assim. No entanto, embora estes não possam ser neutralizados eletronicamente, o seu alcance é limitado pelo comprimento do cabo e também pelas redes, por exemplo, que a Ucrânia coloca nos campos como forma de tentar emaranhar a fibra. Os drones equipados com Starlink têm maior alcance do que os drones guiados por rádio ou cabo e não podem ser bloqueados. Além disso, a ligação ultra rápida permite também controlá-los em tempo real a partir da Rússia, tornando os ataques muito mais precisos. De ressalvar que, à luz das sanções impostas pelos Estados Unidos, o país liderado por Vladimir Putin, a Starlink não poderia ser vendida nem utilizada na Rússia. Aqui temos um exemplo, uma fotografia divulgada pelas autoridades que mostra os restos de um drone equipado com o sistema Starlink. Vamos ver aqui a antenazinha, enfim.
Drones de baixo custo. Embora outros drones e mísseis russos consigam percorrer distâncias maiores, são muito mais caros, maiores e mais fáceis de detectar e abater. Neste cenário, um drone mais simples, equipado com o sistema Starlink Mini, que custa entre 250 e 500 dólares, pode ser muito mais barato e tão eficaz quanto modelos mais avançados que custam dezenas de milhares de dólares. E por isso depois temos aqueles enxames de drones, né? Porque se é uma tecnologia barata, se é algo rápido e fácil e barato, de repente eu estou a mandar 300, 400, 500, não é? O especialista, mais conhecido como Flash, partilhou uma fotografia de um ataque de um drone BM-35 em Dnipro, afirmando que o drone equipado com a Starlink pode voar até 500 km. Além disso, conforme citado, disse que era provável que o ataque mortal contra um comboio civil no leste da Ucrânia, na terça-feira, tenha sido realizado com um drone Shahed equipado com um modem de rádio em rede mesh ou possivelmente com o Starlink. Afinal, conseguiu ultrapassar as defesas eletrónicas e foi guiado pelo operador para atingir o centro de um comboio em movimento. Temos aqui mais um exemplozinho da antena lá metida. Mais do que isso, no início deste mês, Flash disse à emissora pública ucraniana que um conjunto de drones Molnia, equipado com Starlink, tinha sido usado para atacar infraestruturas. Segundo ele, aliás, um em cada 3 drones conseguiu atingir o alvo graças à tecnologia Starlink. É impossível suprimi-los com guerra eletrónica, só podem ser abatidos fisicamente se um drone antiaéreo os detectar e disparar. Esta quinta-feira, o especialista informou que mais drones com Starlink haviam sido usados durante a noite perto daquela cidade. Bom, entretanto, o que é que aconteceu? Mikhailo Fedorov, que foi recém-nomeado Ministro da Defesa da Ucrânia, contactou diretamente a Starlink no sentido de perceber o que é que estava a passar. Informou que no último mês a Rússia lançou mais de 6 mil drones, um número ligeiramente superior ao de dezembro e novembro, mais do dobro registado na mesma altura do ano passado. E esta quinta-feira comunicou que tinha contactado com a SpaceX com algumas propostas que visavam impedir, acima de tudo, a Rússia de utilizar esta tecnologia, agradecendo ao Presidente da empresa, à Presidente da empresa neste caso, a senhora Shotwell, bem como Elon Musk, pela resposta rápida. O Instituto para a Guerra, de Estudo para a Guerra, um observatório de conflitos sediado dos Estados Unidos, afirmou que, com base no alcance reportado de 500 km, a maior parte da Ucrânia, toda a Moldávia e partes da Polónia, Roménia e Lituânia ficam ao alcance dos drones BM-35. Inclusive, o Ministro da Polónia, que é um senhor aqui também um bocadinho incendiário, na minha opinião, vem acusar a Starlink de estar a lucrar com crimes de guerra, dizendo aqui, perguntando neste caso, alô, Big Man Elon Musk, porquê é que não fazes com que os russos parem de utilizar o sistema Starlink para atacar as cidades ucranianas? Fazer dinheiro com crimes de guerra pode fazer mal à tua marca, basicamente. Bom, avançando. Isto é claramente um problema complicado, não é? Porque uma coisa é dizermos assim, a Starlink não está disponível no território russo, que é verdade, mas os russos controlam parte do território ucraniano, o que também é verdade. Inclusive temos aqui uma imagem, vocês conseguem ter essa noção aqui, muito claramente, não é? Vocês veem aqui a zona do Donbass, a zona da Crimeia, pronto. O que é que acontece? Este é um problema que não é fácil de ultrapassar, mas felizmente, e quando eu vos digo felizmente é mesmo com muito agrado, que eu vos posso anunciar que isto está a causar moça e que o Sr. Elon Musk respondeu rapidamente no sentido de mudar isto. Porquê? Porque o Sr. Elon Musk às vezes também tem assim umas bicadas um bocado estranhas. E eu, durante muitos anos, acreditava que o Elon Musk tinha muitas boas razões para fazer o que faz, achava mesmo que ele ia ser o responsável por ajudar o mundo livre e por isso é que até a forma como ele é, não é? Quando foi a questão do Irão, o pessoal logo ir ao X, aliás, compra ao X por uma questão de liberdade de expressão, para não permitir que haja cancelamentos e depois a seguir o pessoal vai logo, houve este problema do Irão, por favor, Elon Musk disponibiliza o Starlink como salvador da pátria. Ou seja, às vezes o Elon Musk pode fazer a coisa certa. E eu acho que aqui fez. E pelas últimas informações que nós temos disponíveis, já percebemos que a Rússia está a passar por problemas muito sérios e que, apesar de irem tentar arranjar soluções, inclusive eu fiz um vídeo recente a falar sobre isso, sobre as alternativas de internet por satélite que existem na Europa e existirão certamente também na Rússia e na China, mas que estão muito distantes daquilo que o Sr. Elon Musk conseguiu fazer, pelo menos do ponto de vista da praticidade, da latência e, acima de tudo, do custo, não é?
E ele aqui fez a coisa certa. Olhando aqui para uma notícia que saiu aqui na Euronews, mais recente, portanto, alguns dias após esta informação que eu estava a dizer, aparece que a Ucrânia está a lançar uma verificação de todos os terminais Starlink na Ucrânia em resposta à utilização não autorizada do Starlink pelas forças russas. Elon Musk respondeu prontamente aos apoios de Kiev. A SpaceX de Elon Musk deu os primeiros passos para impedir a Rússia de utilizar a rede Starlink para operar e controlar drones que atacam a Ucrânia, o que foi elogiado por Kiev como tendo já produzido resultados reais. Nos últimos dias, o Ministério da Defesa ucraniano contactou a SpaceX pedindo-lhe que impedisse os drones russos de utilizar a Starlink. O ministro Fedorov, vamos dizer assim, Fedorov, explicou que o sistema de internet por satélite pode ajudar os russos a operar. Os drones equipados com terminais são difíceis de abater, voam a baixas altitudes, são resistentes à guerra eletrónica e são controlados pelos operadores em tempo real, mesmo em longas distâncias. Okay? A SpaceX respondeu prontamente com um post de Musk no X, dizendo que os esforços da SpaceX para interromper o uso russo não autorizado de Starlinks pareciam ter funcionado. Se for preciso fazer mais alguma coisa, avisem-nos, acrescentou Elon Musk. Isto é a parte incrível. É que nós estamos no X a falar com um dos gajos, com o gajo mais rico do mundo, e que neste momento é um gajo que tem o poder todo na mão e que te diz uma coisa como: pronto, pá, estamos a fazer o possível, se for preciso mais alguma coisa, pá, fala connosco, meu. Isto é uma coisa que, na minha opinião, é absolutamente incrível. É aquela coisa que aqui há uns anos atrás nós tínhamos. Reparem, há uns anos atrás, nós para falar com um gajo destes, imaginem eu quero falar com o Bill Gates aqui há 20 anos atrás. Não é? Tenho que marcar uma reunião, não sei com quem, tem que ser o primeiro-ministro, não sei onde. Meu, está a acontecer diplomacia no X. Vocês têm essa noção? Epá, é uma coisa incrível. Reparem, temos aqui uma coisa interessante também. Reparem, data de 2022, a quando do início da guerra, em que aqui este senhor Fedorov diz assim: epá, enquanto tu tentas colonizar Marte, epá, a Rússia está a tentar ocupar a Ucrânia. Ok? Epá, os teus rockets podem ser lançados aqui pelo espaço. Não é? Neste caso concreto, ou neste caso são lançados para o espaço com sucesso. A Rússia, neste caso, ataca os civis ucranianos. Estamos a pedir-te que tu forneças à Ucrânia Starlink Stations, ou portanto sistemas de Starlink, para fazer parar estes russos. Basicamente ele diz: Starlink services now activated in Ukraine, more terminals in route. Ou seja, o sistema já está ativo na Ucrânia, os terminais estão a caminho. Amigo, Phonics, meu! Isto é uma coisa incrível. Estão a ver? Estava aqui em baixo, eu estava a fazer peço desculpa, estava aqui a fazer tradução em loco, que é isso aqui. Portanto, enquanto os vossos foguetões aterram com sucesso no espaço, os foguetões russos atacam civis ucranianos. Pedimos que forneçam à Ucrânia estações de Starlink e que se dirijam aos russos sãos. Ou seja, meus caros amigos, isto é absolutamente do mais incrível que existe. É política sem bullshit. É pessoal com poder a utilizá-lo pelas coisas boas. É o Elon Musk agora a fazer uma coisa certa. Já houve aqui, de facto, uma grande estocada. As coisas não estão a correr incrivelmente, não estão mesmo, porque dá conta de que neste momento a Rússia está também a bloquear o Telegram, porque tem sempre que controlar a informação quando as coisas não estão a correr bem. Há de facto contra-ataques por parte da Ucrânia que estão a fazer a frente de batalha ter mais dificuldades para o lado dos russos, apesar de toda a supremacia que nós conhecemos. Sabemos que o exército russo é mais forte, tem mais recursos e que está numa posição de vantagem. Ainda assim, está a ter problemas sérios há mais de 4 anos para não sair daquela pequena faixa, pequena que não é assim tão pequena, mas é uma faixa que já custou demasiado esforço e que está a dinamitar a economia russa. E neste momento, meus amigos, vocês não imaginam o quão contente eu estou por... isto é uma notícia que tem alguns dias, mas acima de tudo, o meu interesse aqui é a tecnologia ocidental está a ser utilizada pelas coisas certas. E o chique espertismo lixou-se, ok? Aquele chique espertismo de achar... Não estou a dizer que os russos não vão arranjar uma solução qualquer como forma de ultrapassar esta questão, porque de certeza que o vão, até porque tem a China do lado deles e a China está altamente focada em arranjar alternativas para tudo o que existe no Ocidente, made in China. Mas, quanto mais não seja por um período de tempo, enquanto fazem isso, eu tenho a certeza absoluta que eles vão ter problemas e que isto vai conceder alguma vantagem à Ucrânia, quanto mais não seja poder respirar um pouco mais, porque de facto isto é o David contra Golias, mas já provaram por várias vezes
que não é só isso, que não vale a pena só mostrar os músculos e que muitas das vezes o músculo mais forte que um homem pode ter em guerra é o cérebro, não é? Precisamente porquê? Porque não, a força bruta não vence sempre. A estratégia tem um poder muito importante e a história está cheia de exemplos desses. A história está cheia de exemplos desses. Por isso, meus caros amigos, Starlink com limitações para a utilização por parte da Rússia, a ser utilizado para a coisa certa. Eu acredito mesmo até que toda esta experiência que a SpaceX está a ter aqui com a utilização da Starlink na Ucrânia vai permitir aumentar ainda mais a resiliência de todo o seu sistema. Vocês imaginem o que é vocês terem equipamentos a serem utilizados no cenário de batalha. Se eles funcionam num cenário de batalha em condições brutais, não é? A capacidade que eles não vão ter depois de funcionarem situam-se num contexto urbano, tranquilo, que apanham uns ventos e umas chuvas, até desse ponto de vista da resiliência dos equipamentos, do fortalecimento dos equipamentos, das melhorias que os ucranianos possam fazer neles, no sentido de os tornar mais fortes e mais robustos e para não avariarem e formas de o tornar cada vez mais, ou seja, energeticamente eficientes, porque é um bem escasso quando tu estás no meio do mato não sei onde. Pá, essas coisas vão todas elas ser revertidas a favor do desenvolvimento desta tecnologia que eu quero acompanhar e que eu tenho acompanhado e, acima de tudo, que permita pelo menos que a Rússia não siga esta sua luta e que avance para a paz e que possa haver alguma tranquilidade naquela zona que já está a ser fustigada há tempo demais. E, neste caso, olhem, parabéns aqui ao Elon Musk, porque tomou de facto a opção certa. E eu adoro, mas adoro mesmo, quando eu vejo pessoal sem bullshit, meu, pessoal sem aquelas tretas do marcar reuniões e o diplomacia e não sei quê, da conversa e do vamos ver e dos papéis e da burocracia. É rápido, é preciso, eu consigo dar, estou no X, está a caminho, sei quê, preciso que vejas isto, ok, vê lá, está feito, qualquer coisa avisa. Meu, sem tretas. É fantástico. E aliás, não acredito eu que haja maior capacidade de promover o seu sistema do que numa situação como estas. Acho que está toda a gente satisfeito por o Starlink estar na Ucrânia, porque acho que sem ele a população ucraniana estaria ainda em piores condições. Meus caros amigos, uma vez mais os americanos a provarem que estão ao lado do... Se às vezes o seu presidente não está, ok, vamos ignorar isso. Faltam 3 anos, amigos, coragem. Mas apesar de tudo, os americanos, tendencialmente, os americanos de bem, estão do lado do Ocidente e estão do lado das democracias e do lado bom da história. Pelo menos do nosso ponto de vista. Um grande abraço a todos, meus amigos, e vemos no próximo Viciado Comenta.